A Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos devastaram o Irã. Toda a infraestrutura militar está em ruínas, e a liderança também está muito abalada. Agora, os Estados Unidos estão se preparando para dar o golpe final. É preciso agir sobre o urânio enriquecido do Irã. A Delta Force pode ser crucial. Os Estados Unidos estão prestes a fazer algo com o Irã que nunca fizeram antes, já que a invasão terrestre parece prestes a começar. A base está pronta. Se ficar conosco, explicaremos o que a Delta Force precisaria para retirar o urânio enriquecido do Irã sem serem notados. Mas voltando àquela preparação, as Forças Armadas do Irã são apenas sombra do que eram, devido aos ataques aéreos diários dos Estados Unidos, contra os quais o Irã não tem defesa. Os números assustam o que restou do regime iraniano. Falamos o que restou porque os ataques aéreos eliminaram figuras-chave do regime. O principal é o ex-líder supremo, Ali Khomeini, morto na onda inicial de ataques que iniciou a Operação Fúria Épica e a Operação Leão Rugidor. E ele não é o único. O chefe do gabinete militar do Irã, general de brigada Mohammad Shirazi, e o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, também foram abatidos. O ministro da Defesa do país, Aziz Nazizadeh, caiu nos ataques, assim como o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, general Mohammed Pakpur, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, general de divisão Abdul Rahim Mousavi. Isso é apenas uma pequena amostra. Ao todo, mais de 1.100 militares iranianos caíram nos ataques aéreos dos Estados Unidos, segundo o Wall Street Journal. As forças dos Estados Unidos realizaram mais de 6.500 missões de combate no Irã, atingindo mais de 7.000 alvos em todo o país, acrescenta o jornal. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma que o total chega a 15.000 alvos ao incluir ataques israelenses. Os Estados Unidos dizem ter destruído mais de 100 embarcações e navios de guerra iranianos, além de vários locais de lançamento de mísseis balísticos e drones. Isso é uma destruição total com um poder aéreo que o Irã desconhecia, mas pode ser ainda mais. O que podemos ter visto dos Estados Unidos na Operação Fúria Épica vai além da destruição da infraestrutura militar do Irã. Isso pode ser o início de algo maior, como uma invasão terrestre ao Irã, já que os Estados Unidos agora focam em retirar dos iranianos algo desejado há anos: os estoques de urânio enriquecido. E para tomar esse urânio, privando assim os remanescentes do regime iraniano da capacidade de desenvolver armas nucleares, os Estados Unidos podem estar se preparando para enviar a Delta Force. O Telegraph informou em 17 de março que essa missão poderia encerrar a guerra e envolveria o envio de comandos nucleares pelos Estados Unidos para proteger locais nucleares do Irã. Uma missão assim teria enorme risco e exigiria grande cooperação entre as forças especiais dos Estados Unidos e de Israel. Ambos já mostraram estar à altura da tarefa recentemente. Em 2024, nos últimos meses do reinado do ex-ditador sírio Bashar al-Assad, forças especiais israelenses invadiram um bunker subterrâneo de mísseis financiado pelo Irã na Síria, armaram-no com explosivos e o destruíram. Eles terminaram o trabalho em 2 horas e meia. Quanto aos Estados Unidos, vimos a habilidade das forças especiais ao capturarem Nicolás Maduro sob os olhos de seus seguranças. Entrar não vai ser o problema, mas como você vai aprender mais tarde, há muito mais envolvido em uma missão como essa do que apenas entrar. Primeiro, é preciso perguntar: uma missão das forças especiais realmente vale a pena? Levando em conta as declarações de Donald Trump no primeiro dia da Operação Fúria Épica, retirar as capacidades nucleares emergentes do Irã parece ser prioridade para os Estados Unidos. Trump disse: "Sempre foi a política dos Estados Unidos, em especial do meu governo, que esse regime terrorista nunca pode ter uma arma nuclear. Vou repetir, eles nunca podem ter uma arma nuclear." A Operação Martelo da Meia-Noite, em que Estados Unidos e Israel atacaram 3 instalações nucleares iranianas em 2025, deveria acabar com as ambições nucleares do Irã. Não acabou. E para Trump, parece que o regime do Irã ainda está buscando criar armas nucleares, o que significa que precisa ser detido. O Irã reconhece que seu urânio enriquecido é central no conflito. Em 15 de março, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse ao Face the Nation da CBS: "Ofereci que estamos prontos para diluir ou misturar o material enriquecido para um percentual mais baixo." Então, isso foi, uma grande oferta, uma concessão. O problema é que a diluição pode ser revertida e o enriquecimento escondido. Quando você considera isso? A Agência Internacional de Energia Atômica estimou que o Irã tinha 440,9 quilos, ou cerca de 972 libras de urânio, enriquecido até 60% de U-235, que é o isótopo de urânio explosivo, que torna as armas nucleares possíveis.
Antes da Operação Martelo da Meia-Noite, é difícil levar o Irã a sério. O regime tem enriquecido o urânio com um claro propósito de chegar ao ponto em que poderia construir uma bomba nuclear. Apesar das alegações de diluição, o Irã ainda mantém o urânio enriquecido, centrífugas, documentos, conhecimento técnico e equipamentos usados para criar componentes de armas nucleares. Isso representa um risco claro. Os Estados Unidos seriam cautelosos em permitir que esses materiais ficassem no Irã, pois poderiam possibilitar ao regime reiniciar o programa nuclear a qualquer momento, caso não seja controlado ou destruído na Operação Fúria Épica. Esse é o objetivo da operação que os Estados Unidos podem estar planejando agora. Soldados em solo parecem cada vez mais prováveis, podendo ser a Delta Force que assuma o controle dos locais nucleares do Irã. Mas antes que a Delta Force possa atacar, é preciso fazer um trabalho de preparação. O objetivo deste trabalho é localizar onde o Irã armazena seu urânio enriquecido. A resposta óbvia seriam os locais nucleares subterrâneos atingidos na Operação Martelo da Meia-Noite e que parecem ter sido novamente bombardeados com bombas anti-bunker na Operação Fúria Épica. Porém, segundo o artigo da The Economist, de 11 de março, sobre o que as forças especiais dos Estados Unidos precisariam fazer antes de uma incursão, localizar o urânio altamente enriquecido escondido pelo Irã pode ser ainda mais complicado. Sim, esse urânio pode estar nos bunkers subterrâneos de Fordo, Natanz e Isfahan, mas eles são enormes e já foram danificados antes. Não é possível saber ao certo onde o urânio do Irã está guardado, supondo que ainda esteja nessas instalações subterrâneas. Então a Delta Force teria que estar preparada para uma operação de busca que quase inevitavelmente levaria ao confronto com resistência, enquanto procuram pelos estoques. Mas vamos supor que a Delta Force encontre o que está procurando. Depois disso, eles precisam manter o controle. Vamos usar Isfahan como exemplo. Fica a cerca de 500 quilômetros ou 310 milhas no interior. Helicópteros dos navios de guerra dos Estados Unidos no Golfo Pérsico podem chegar lá. A distância exige planejamento de reabastecimento e tempo para enviar tropas em apoio às forças especiais dos Estados Unidos, após tomarem o bunker. As forças dos Estados Unidos poderiam tomar um campo de aviação iraniano, como a base aérea de Badr, que fica a apenas 10 quilômetros ou 6,2 milhas de Isfahan. Isso exigiria mais soldados em solo para apoiar a tomada dos ativos nucleares do Irã. Os Estados Unidos precisariam de um grande grupo de combate, com até 1.000 soldados para proteger cada instalação nuclear. Isso exige, junto com cobertura aérea constante, vigilância e um fluxo contínuo de aviões-tanque para reabastecimento aéreo, para manter os recursos aéreos necessários para proteger as tropas em solo. No céu. E isso é só para um local. O que os Estados Unidos teriam que realizar aqui seria a maior operação de forças especiais da história, não só no Irã, mas em todo o mundo. Antes de entrarmos mais a fundo no que isso realmente significa, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e nunca perder um dos nossos vídeos. Suponha que os Estados Unidos realmente priorizem tomar os ativos nucleares do Irã. Segundo o Wall Street Journal, os Estados Unidos têm equipes de elite treinadas para manusear e remover material radioativo de zonas de conflito. É muito arriscado tentar esse tipo de ação em uma zona de guerra ativa, onde alvos estão sendo bombardeados do ar todos os dias. Isso também significa que as forças especiais dos Estados Unidos não precisariam controlar perfeitamente os bunkers nucleares do Irã. Se coreografarem bem suas operações, bastaria entrar, garantir o local, remover o urânio, destruir o que o Irã usaria para produzir mais e sair. Parece simples no papel, mas a operação seria difícil. Segundo o almirante James Stavridis, ex-chefe do Comando Sul dos Estados Unidos e ex-comandante da OTAN, Stavridis afirma que isso poderia exigir a maior operação de forças especiais da história. A Força Delta seria só um dos componentes da operação, e talvez nem o mais importante. Rangers do Exército ou tropas de combate precisariam garantir a segurança dos perímetros dos locais nucleares do Irã. Engenheiros e equipamentos de escavação precisariam ser levados ao local para remover os escombros que bloqueiam as entradas das instalações nucleares do Irã após os ataques dos Estados Unidos. Especialistas também seriam necessários para verificar a presença de minas e armadilhas, e os Estados Unidos, idealmente, teriam que capturar uma pista de pouso ou construir uma improvisada para transportar os materiais nucleares do Irã para fora do local. Tudo isso ocorreria enquanto tropas dos Estados Unidos atuam em um local fixo, alvo fácil para mísseis e drones do Irã. Ressaltamos no vídeo que os Estados Unidos já prepararam o terreno para esse tipo de operação. Em 15 de março, a Iran International noticiou que os Estados Unidos dizem que a capacidade de mísseis do Irã caiu 90% e a de drones 95% desde o início da Operação Fúria Épica. São números impressionantes, mas mostram que mísseis e drones do Irã não foram totalmente eliminados.
Portanto, qualquer operação de forças especiais destinada a apreender materiais nucleares do Irã também teria que incorporar algum tipo de componente de defesa aérea, provavelmente uma combinação de defesas baseadas em solo e caças realizando missões ao redor das bases para proteger as tropas americanas contra ataques iranianos. Estou preocupado com ataques de drones, dispositivos explosivos improvisados e armadilhas semelhantes, riscos de contaminação e o tempo prolongado necessário no local, diz Richard Neffel, ex-diretor para o Irã no Conselho de Segurança Nacional, ao Wall Street Journal. Ainda assim, os Estados Unidos precisam encontrar uma maneira de eliminar as capacidades nucleares do Irã. Trump deixou claro que essas capacidades motivaram a Operação Fúria Épica, e Hegseth disse depois que os Estados Unidos mantêm opções em aberto. Mantemos opções em todo o espectro. O presidente seguiu focando nas capacidades nucleares, e posso afirmar que temos várias opções, incluindo o Irã decidir abrir mão delas, disse Hegseth em 13 de março. O cenário ideal seria o Irã entregar seus ativos nucleares. Mas esse cenário não parece provável, pois o Irã só ofereceu diluir seu urânio, não descartá-lo. Isso indica que a Delta Force pode estar prestes a desferir o golpe final no regime do Irã. E que golpe seria? Tomar os ativos nucleares debaixo do nariz do Irã deixaria ao regime só o Estreito de Hormuz para pressionar os Estados Unidos. Curiosamente, esse estreito pode ser importante em um cenário alternativo, permitindo que os Estados Unidos enviem fuzileiros e agentes especiais de uma maneira diferente da que acabamos de discutir. Mas vamos chegar a isso em breve. Antes disso, houve uma certa confusão no Irã, já que o regime está tentando afirmar que não só os Estados Unidos já enviaram tropas para o solo iraniano, como também que essas tropas foram capturadas. Uma semana após o início da Operação Fúria Épica, imagens de supostos membros da Delta Force capturados por forças iranianas começaram a circular nas redes sociais. A Reuters compartilhou algumas dessas imagens em um artigo de 11 de março, junto com uma postagem nas redes sociais que fazia uma grande afirmação. Autoridades iranianas confirmaram que uma operação aérea dos Estados Unidos em Teherã fracassou e que 173 soldados e oficiais da unidade de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos, conhecida como Delta Force, foram capturados. Não confidencial. Essa é uma interpretação interessante do que está acontecendo no Irã neste momento, temos que admitir. Logo ficou claro que essas imagens eram falsas. Quem as criou, e isso deve servir de pista, não conseguiu tirar o logotipo em forma de diamante da Gemini no canto inferior. Em outras palavras, essas imagens foram criadas usando IA e mostram que o Irã, ou quem quer que tenha criado as imagens, está tentando travar uma guerra de propaganda ao insinuar que os Estados Unidos já tinham colocado tropas em solo iraniano e que o Irã já lidou com elas. Nenhuma dessas coisas aconteceu até agora. E se a Delta Force realmente entrar no Irã, parece muito improvável que o exército do país consiga fazer muita coisa contra eles, supondo que os Estados Unidos forneçam todo o apoio necessário para que esses operadores das forças especiais cumpram suas missões nos locais nucleares do Irã. Talvez esses locais não estejam na agenda dos Estados Unidos. Mencionamos há pouco que o Estreito de Hormuz pode ser crucial para os Estados Unidos decidirem enviar tropas. E embora essa discussão sobre a Delta Force possa ser teórica, pelo menos por enquanto, o que não é teoria é que os Estados Unidos estão enviando fuzileiros navais para o Irã enquanto falamos. A 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, ou MEU, segue do Indo-Pacífico ao Oriente Médio, no que pode ser o sinal mais claro até agora de que os Estados Unidos querem manter opções abertas e talvez aproveitar o terreno que prepararam no Irã. Essa unidade conta com 2.200 fuzileiros navais, segundo a ABC News, e deve chegar ao Irã em algum momento no final de março. Você deve ter percebido que esta não é a Delta Force, o que indica que a MEU, indo ao Irã, não avançará no país para tomar instalações nucleares. Mas se não for nuclear, então o quê? Segundo a ABC, a 31ª MEU pode estar indo ao Irã para lançar ataques ao longo da costa iraniana no Estreito de Hormuz. Trata-se de controlar uma via marítima por onde passa 20% do petróleo transportado por navios, e que o Irã vem bloqueando com ataques a embarcações mercantes que tentam fazer a travessia. Os Estados Unidos parecem novamente preparar o terreno. Em 18 de março, o Independente informou que os Estados Unidos começaram a atacar áreas costeiras perto do Estreito de Hormuz, com bombas anti-bunker. A ideia aqui parece ser eliminar os locais de lançamento de mísseis que o Irã mantém nessas regiões costeiras, reduzindo a ameaça aos navios mercantes que tentam navegar pela via marítima. Podemos estar vendo os Estados Unidos destruindo esses locais de mísseis para eliminarem ameaças aos fuzileiros navais, que talvez sejam enviados para outros pontos isolados na costa do estreito. Desembarcar tropas dessa maneira seria bem diferente de enviar a Delta Force para capturar locais nucleares.
Os Estados Unidos podem estar se preparando para estabelecer bases navais na costa do Estreito de Hormuz, possivelmente controlando portos iranianos locais. Isso permitiria que os Estados Unidos, junto com quaisquer aliados que decidissem se juntar, defendessem o estreito, enquanto retiram do Irã a capacidade de enviar lanchas rápidas para a hidrovia para atacar navios mercantes. Apesar disso, portos e instalações nucleares são locais fixos que podem ser alvos de mísseis e drones do Irã. Bombas penetradoras sendo lançadas em locais de lançamento de mísseis nas regiões costeiras podem ser a resposta para esse problema, e é por isso que nos referimos a essa ação como potencialmente preparando mais o terreno. A Delta Force e outras unidades de operações especiais ainda poderiam desempenhar um papel nessa abordagem, caso os Estados Unidos decidam utilizá-las. As bases de drones e barcos rápidos do Irã no Estreito de Hormuz ainda precisam receber ordens dos postos de comando e controle, ou C2, na costa. O que podemos ver é a 31ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais assume o controle dos portos do Irã, estabelecendo perímetros como discutido nos locais nucleares. Enquanto a Delta Force, Navy SEALs ou Boinas Verdes usam esses portos para lançar operações nas regiões costeiras e eliminar postos de C2. Até agora, todas as opções apresentadas seriam cirúrgicas, não uma invasão total do Irã. Seja atacando o Estreito de Hormuz ou instalações nucleares do Irã, os Estados Unidos enfraquecem o poder de barganha do regime. Os líderes do Irã não podem perder nenhum dos dois, pois sua já frágil posição de negociação ruiria completamente sem o poder de barganha que esses dois ativos oferecem. Então talvez não estejamos prestes a ver uma invasão total do Irã. Mas se os Estados Unidos realizarem um ou ambos esses tipos de ataques cirúrgicos, ainda precisarão de milhares de soldados para manter posições durante os golpes finais no regime do Irã. O Irã está pronto para isso? E os Estados Unidos? Podemos em breve descobrir as respostas para essas perguntas, especialmente se o Irã continuar a se recusar abertamente a entregar seus ativos nucleares. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos enviados ao Irã podem ter outros objetivos além dos citados neste vídeo. Detalhamos o desdobramento da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais e os navios anfíbios em outro vídeo. Confira para saber mais. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para não perder análises da Operação Fúria Épica.